Vamos lá, meus amigos, voltando agora falando sobre a penalidade específica da justa causa. Nesse vídeo a gente não vai falar sobre as hipóteses de justa causa, isso vai ser deixado um pouco mais para frente. O que eu quero trazer para vocês agora é principalmente o procedimento para aplicação da justa causa, como que se deve conversar e informar e se há necessidade de procedimento judicial ou administrativo para se apurar a conduta e aí sim aplicar a penalidade. É isso que nós vamos ver nesse vídeo agora. Então vamos lá, o primeiro ponto que eu trago para vocês, aplicação da justa causa. Primeiro ponto que nós temos que lembrar, para a aplicação desta justa causa, desta penalidade, nós temos que buscar aquela situação que foi encontrada, que foi vivenciada no cotidiano da empresa, em uma das situações previstas pela CLT, pelo legislador. Ou seja, nós temos que encontrar a tipicidade daquela conduta. A conduta tem que ser típica, tem que ser descrita exatamente pelo legislador. Nós temos na CLT o artigo 482, que traz uma série de situações, e situações bem abertas, o que até facilita para o empregador a aplicação da penalidade. Nós temos, por exemplo, ato de improbidade. Dentro de ato de improbidade, nós temos uma série de situações que demonstram a desonestidade do empregado. Então, apresentação de atestado médico falso, furto, roubo, falsificação de documentos, envio ali de documentos sigilosos, tudo isso a gente consegue encaixar dentro de ato de improbidade. Então encontramos aquele fato típico. A gente tem indisciplina e insubordinação também, que são hipóteses de descumprimento de normas passadas pelo empregador, ordens criadas pelo empregador, que podem ser normas ou ordens gerais aplicáveis a todos os trabalhadores ou normas e ordens específicas aplicadas àquele determinado empregado. O importante é nós deixarmos claro que aquela situação se encaixa em uma das hipóteses de justa causa. E quem vai fazer isso é você, advogado. Porque o seu cliente, o empregador, vai te ligar, vai te mandar uma mensagem relatando o que ocorreu e perguntando se há possibilidade de aplicação de justa causa. Você vai analisar se aquela situação é típica e aí vai analisar o procedimento, vai dizer qual que é o procedimento que o seu cliente deve aplicar, que é o que nós vamos ver exatamente agora. Então, vejam o seguinte. Primeiro ponto, como eu disse, deve-se encaixar a situação fática e uma das hipóteses previstas no artigo 482 da CLT. Dependendo da situação, vai ser necessária a aplicação de penalidades anteriores, como advertências e suspensões. Então você tem que deixar claro para o seu cliente, para o empregador, dependendo da falta, dependendo da situação, a gente precisa ter algo reiterado. Atrasos, você não aguenta mais os atrasos daquele empregado, você não aguenta mais as faltas injustificadas, você não aguenta mais mandar ele realizar alguma conduta e ele esquecer, fingir que não era com ele. Só que numa situação dessa, eu até consigo a justa causa, tá? Esse resumo que eu fiz aqui até caracteriza a desídia. Você consegue demitir por justa causa. Só que o que você vai falar para o seu empregador? Nós temos que aplicar hoje penalidades de advertência, de suspensão, para num futuro próximo conseguir aplicar a justa causa, caso não tenham sido aplicadas ainda essas penalidades. Então o seu cliente, o empresário, falou o seguinte, ó, nós nunca aplicamos nenhuma penalidade a ele aqui. A sua resposta como advogado, então vamos aplicar
a advertência. Vamos aplicar 2, 3 advertências, depois vamos dar 2, 3 suspensões para depois aplicar a justa causa. Eu sei que você já está por aqui de saco cheio, como se diz, com este empregado doido para demiti-lo. Ou você demite sem justa causa e se livra dele, ou então prepara o terreno para aplicação da justa causa, ok? Então, dependendo da situação, precisamos de condutas reiteradas. Não basta apenas a conduta reiterada. Eu preciso de uma conduta reiterada que tenha sido devidamente punida. Se ela não foi punida, ela não pode embasar uma justa causa. Porque se não houve punição, houve perdão tácito. Então eu preciso de condutas reiteradas que tenham sido punidas à época, com as advertências e com as suspensões. Claro que nas situações mais graves não há essa necessidade de reiteração. Por isso que eu coloquei que a aplicação de justa causa, ela pode ser direta em algumas hipóteses. Uma delas, ato de improbidade, atestado médico falso. O empregado, ele nunca fez nada de errado na empresa, apresentou um atestado médico falso. Já é o bastante para possibilitar a aplicação de justa causa? Sim. Já pode aplicar a justa causa por improbidade, não há necessidade de reiteração. A justa causa de agressão também, de insubordinação grave, ali, de agressão verbal, claro que não há necessidade de reiteração. Então você vai analisar qual foi a hipótese, qual foi o erro do empregado para saber se precisa daquela reiteração ou não. Agora, vamos aplicar a justa causa. Vamos demitir o empregado. Você disse para o seu cliente, para o empregador, pode aplicar a justa causa. O que você vai dizer para ele? Seja discreto. Tenha discrição na aplicação da penalidade. Seja discreto. Por que eu estou falando isso? Por que o empregador, na hora de aplicar a justa causa, tem que ser discreto? Por que ele não vai ali poder montar aquele circo todo? Existem empregadores que aplicam a justa causa na frente dos outros empregados para servir como exemplo. E aí faz aquele discurso, dá aquele show danado. Isso gera dano moral, humilhação desnecessária. Você não deve aplicar a justa causa a ele na frente dos outros empregados como se fosse ali uma forma de dizer, ó, eu não vou permitir que nenhum de vocês realize essa conduta. Então, ó, tome ele como exemplo, não faça isso. Isso não vai ajudar em absolutamente nada e, na verdade, vai gerar uma demanda judicial com pedido de condenação ao pagamento de danos morais. Então, seja discreto. Ser discreto significa o quê? Conversar reservadamente com o empregado, num local reservado, sem que outras pessoas tenham acesso àquele local, escutem, saibam do que está acontecendo. Não sei se eu coloquei aqui, disse, não deve expor aqui o empregado aos demais colegas. A razão da demissão não deve ser informada aos demais colegas, então não fique ali espalhando que ele foi demitido por justa causa porque furtou a empresa. Você não tem que dar satisfação para outros empregados. Se algum outro empregado perguntar, você simplesmente diz que não passa esse tipo de informação, ok? Não coloquei ali, mas digo, nesta conversa, se você quiser gravar a conversa, se você quiser filmar a conversa, você pode, ok? Não existe nenhuma ilegalidade aqui. A sua conversa, você sabe que pode ser gravada sem anuência, sem consentimento, sem conhecimento da outra parte. Então, na hora de conversar com o seu empregado, demitindo por justa causa, grave esta conversa.
Se lá na frente houver uma ação trabalhista com aquelas provas fraudadas, tentando demonstrar que houve humilhação, você tem a gravação como a sua prova. Se a sua sala tiver um local, tiver câmeras, faça ali na sua sala para você também ter esta prova de que não houve humilhação, não houve exposição ao público, aos demais empregados. Isso é extremamente importante. Coloquei aqui para vocês, ó, será que há necessidade de procedimento investigatório? Então, eu tenho ali um atestado médico do dia X, vejo lá nas redes sociais do meu empregado que ele estava na praia, que ele estava curtindo, ou seja, ele não estava doente, porcaria nenhuma. Ou vejo com aquele atestado ele está rasurado, ou percebo que ele mandou informações sigilosas para o e-mail dele, verifico que ele incorre em alguma hipótese de justa causa. Será que há necessidade de algum procedimento investigatório? Primeira informação aqui, ó. Não há previsão legal para a maioria dos empregados. Para a maioria absoluta dos empregados não existe nenhum procedimento de investigação. Não precisa ouvir o empregado, não tem que dar direito de defesa, nada disso, contraditório, nada. Você, empregador, concluindo que a hipótese de justa causa, chama o empregado, informa e ponto, problema resolvido, contrato rescindido. Não há procedimento investigatório na ampla defesa, não há contraditório, absolutamente nada. É assim que funciona ali para a maioria esmagadora dos trabalhadores. Agora, coloquei aqui para vocês que o dirigente sindical é diferente. O seu empregado que incorreu em falta grave é um dirigente sindical. Ele só pode ser demitido por justa causa por decisão judicial. Então vejo que aqui eu preciso de um procedimento judicial, que nós chamamos de inquérito para apuração de falta grave. Então, a partir do momento que o seu cliente fala, doutor, doutora, tem um dirigente sindical aqui que está fazendo isso e aquilo. Um dirigente sindical que apresentou um atestado médico falso. Vamos fazer o quê? Se é justa causa, vamos ajuizar uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Mas antes, vamos suspendê-lo. Então, vamos aplicar uma suspensão disciplinar e vamos correr para ajuizar uma ação de inquérito para apuração de falta grave. Por que correr? Porque a CLT diz que é preciso aqui ajuizar a ação de inquérito em até 30 dias da suspensão disciplinar, sob pena de decadência, ou seja, sob pena de nós não podermos mais demitir por aquela falta grave. Então, suspendeu, suspensão disciplinar, para de trabalhar e para de receber, em até 30 dias, ajuízo a ação de inquérito para apuração de falta grave na vara do trabalho do local da prestação dos serviços, ou seja, aquela regra padrão de competência territorial no processo do trabalho. É assim que vai funcionar. Se nós estivermos falando de uma gestante, do membro da CIPA, o acidentado do trabalho. Olha que interessante. Os três possuem estabilidade provisória. Coloquei gestante, membro da CIPA e o acidentado do trabalho. Daqui a pouco eu volto ali no slide, porque foi rápido mesmo. Só que, ó, tenho a gestante que incorreu em falta grave. Tenho o membro da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, incorreu em falta grave. Tenho ali o acidentado do trabalho que incorreu em falta grave. Como é que eu faço para demitir esses empregados? Existe algum procedimento em virtude da instabilidade provisória deles? Não. Vejam que apesar da instabilidade provisória, eles não possuem nenhum direito a procedimento, a investigação, a contraditório, nada disso.
Eu simplesmente vou chamar a gestante e dizer, ó, tchau, você está demitida por justa causa. Membro da CIPA, tchau. Acidentado do trabalho, tchau. Então não é todo detentor de estabilidade que precisa desse procedimento. O dirigente sindical precisa, esses outros não precisam, não têm necessidade. Então, ó, não precisam de procedimento judicial, não há procedimento administrativo, nada disso, não há que se ouvir ampla defesa contraditório, absolutamente nada. Agora, olha que interessante, eu tenho que verificar se há algum procedimento interno a ser seguido em virtude da súmula 77 do TST. Nas empresas maiores, principalmente, pode ter alguma norma interna, alguma norma no regulamento interno que preveja essa oitiva do empregado, que preveja esse contraditório ou então algum procedimento, por mais simples que seja. Se tiver, temos que seguir à risca. Se nós não seguirmos, a súmula 77 do TST afirma que a penalidade é nula. Então, se foi uma justa causa sem seguir aquele procedimento, a Justiça do Trabalho, com base nesse erro de procedimento, vai reverter, vai anular a justa causa. Veja que não vai nem entrar ali na análise se foi ou não justa causa, vai anular com base nesse erro de procedimento, simplesmente não seguir o procedimento que estava previsto na norma interna. O mesmo pensamento serve quando nós tivermos aqui a previsão em negociação coletiva. É sempre fundamental conhecer a negociação coletiva, saber se existe algum procedimento ali previsto na norma coletiva para aplicação de penalidades. E aí a negociação coletiva pode trazer regras específicas não apenas para justa causa, também para suspensão e também para advertência, ok? Vamos lá para duas decisões, dois julgados interessantes que eu peguei para vocês aqui relacionados a essa matéria. O nosso primeiro vai tratar de dano moral, justa causa revertida em juízo. Olha aqui, ó, uma decisão de 2020, de junho de 2020, do TRT da 2ª Região, TRT de São Paulo. A justa causa foi revertida em juízo, ou seja, o TRT da 2ª Região entendeu que a pena de justa causa não foi aplicada corretamente e reverteu em juízo. E aí a gente começa a se perguntar sobre o dano moral. Reverteu, tem direito a dano moral? Seria automático neste caso? O dano moral seria devido? A aplicação de justa causa sem exposição do empregado a constrangimento não caracteriza dano moral. Assim, por não demonstrada qualquer lesão ao patrimônio jurídico e material da empregada, não há que se falar em reparação correspondente. Então você aplicou de forma errada a justa causa porque você não conseguiu demonstrar ao Poder Judiciário que era hipótese. Não era hipótese, houve um excesso, a penalidade foi desproporcional, mas vejam, não houve exposição ali, não houve humilhação. Então, mesmo que seja revertida a justa causa, você não será condenado ao pagamento de danos morais. É por isso que o advogado tem que falar para o empresário sobre aquela discrição, sobre aquela tranquilidade ali, aquela não exposição. Porque mesmo que ele erre, mesmo que o Poder Judiciário entenda que não é justa causa e reverta, não haverá condenação ao pagamento de danos morais, porque ele não é automático. Uma outra decisão que eu trouxe aqui para vocês, também sobre reversão, sobre indenização por danos morais, a aplicação da penalidade prevista no artigo 482, ainda que não confirmada pelo Poder Judiciário, não se reveste de ilicitude, quando ausente a exposição do empregado à situação
vexatória, TRT da 11ª Região, lá do Norte, 2019. Então, o mais importante aqui pra gente, na hora de aplicar a penalidade, um dos pontos mais importantes na hora de se aplicar essa penalidade é não se exceder, é não utilizar aquela situação como uma forma de humilhar, de criar uma situação vexatória. Não utilize aquela penalidade como uma forma de demonstrar aos demais empregados que você é implacável numa situação como essa. Não faça isso, porque a única situação que você vai criar é uma condenação ao pagamento de danos morais. Tá bom, galera? Volto daqui a pouquinho. Tchau, tchau.